Vamos todos de pé, irmãos, abrir as nossas Bíblias. No Evangelho segundo Lucas, no capítulo 14. Evangelho segundo Lucas, capítulo 14. Vamos ler até o versículo 14. Evangelho segundo Lucas, capítulo 14, a palavra de Deus nos diz: aconteceu que ao entrar ele num sábado na casa de um dos principais fariseus para comer pão, eis que o estavam observando. Ora, diante dele se achava um homem hidrópico. Então Jesus, dirigindo-se aos intérpretes da lei e aos fariseus, perguntou-lhes: é ou não é lícito curar no sábado? Eles, porém, nada disseram. E tomando-o, o curou e o despediu. A seguir, lhes perguntou: qual de vós, se o filho ou o boi cair num poço, não o tirará logo, mesmo em dia de sábado? A isto nada puderam responder. Reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhes uma parábola. Quando por alguém fores convidado para um casamento, não procures o primeiro lugar, para não suceder que, havendo um convidado mais digno de que tu, vindo aquele que te convidou e também a ele, te diga: dá o lugar a este, então irás envergonhado ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando fores convidado, vai tomar o último lugar, para que quando vier o que te convidou, te diga: amigo, senta-te mais para cima. Ser-te-á isto uma honra diante de todos os mais convivas, pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Disse também ao que o havia convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, não convides os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem vizinhos ricos, para não suceder que eles, por sua vez, te convidem e sejas recompensado. Antes, ao dares um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e serás bem-aventurado pelo fato de não terem eles com que recompensar-te. A tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos justos. Amém. Pai, obrigado pela palavra, por tudo aquilo que o Senhor nos ensina, e ao lermos a palavra, ao lermos o Evangelho, temos condição de aprender do Senhor. E é isso que realmente queremos e precisamos, aprender do Senhor. Não viemos aqui ouvir doutrinas de homens, filosofias desse mundo, Pai, nem sabedoria humana. O que buscamos é a palavra do Senhor, palavra que possa mudar a nossa vida, a nossa maneira de ser, de pensar e de agir, palavra que venha confrontar as nossas atitudes, para que nós possamos mudar de acordo com ela, Pai. Somente a Tua palavra tem o poder de transformar a nossa vida. Por isso, através do Espírito Santo, fala ao nosso coração, para que nós, uma vez ouvindo a Tua voz, possamos Te obedecer. E eu te peço, ó Deus, usa a minha vida apenas como um instrumento Teu, para que eu possa ministrar as verdades da Tua palavra, trazendo esclarecimento para os irmãos, usado pelo Senhor através do Espírito Santo, que o Senhor possa ministrar esta manhã. Eu te peço isso junto com eles, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Queridos, Jesus foi convidado para um lugar, para entrar na casa de um homem importante, e o convite era para que ele comesse pão. E ali naquele lugar, Jesus encontrou muita gente. Tinha muitos convidados, tinha gente de vários tipos, não é? O texto aqui, os 14 versículos que a gente leu, nos mostra um pouquinho dos diversos tipos de gente que Jesus encontrou somente nesse lugar aonde ele foi convidado. Imagina no resto do seu ministério. Quantas pessoas diferentes já passaram diante de Jesus?
Olhando para nós, quantas pessoas diferentes nós encontramos nesse mundo, né, irmãos? Nem todo mundo é igual. Muito pelo contrário, uma grande diversidade de tipos, de personalidades, de comportamentos, de temperamentos, de atitudes. A gente se depara com muitas pessoas na nossa caminhada. E Jesus também encontrou muita gente no seu caminho. E somente nessa festa, nesse lugar onde ele foi convidado a ir, ele encontrou ali diversas pessoas diferentes. Por quê? O homem é assim mesmo, né? Nós somos pessoas diferentes. Não existem duas pessoas iguais. Por mais que nós sejamos até parecidos fisicamente, tenhamos ideias parecidas, mas você não vai conseguir encontrar duas pessoas exatamente iguais. Até quando são gêmeos univitelinos, embora a semelhança física seja impressionante, muitas vezes têm gostos e preferências completamente diferentes, né? Assim é a realidade da nossa vida. Mas, independente do tipo de gente que eu seja, que você seja, problemas, dificuldades, vícios, das mais diversas categorias, a salvação, ela é para todos. Você concorda? Jesus morreu por todos, embora nem todos sejam salvos. Mas o objetivo de Deus é salvar. A Bíblia diz: a vontade de Deus é que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da graça de Deus. Essa é a vontade do Senhor. Mas, embora seja a vontade de Deus, ela não se cumpre no momento em que Deus deu a cada um de nós a liberdade de escolher aquilo que queremos. Mas a salvação, ela é para todos, especialmente os perdidos, né? Jesus mesmo diz no Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 10, o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Então a pessoa que quer ser salva, ela precisa se considerar perdida. Ela precisa reconhecer que ela está perdida pelos seus pecados, pelo seu comportamento errado, pela sua vida afastada e distante de Deus. Então, Jesus veio buscar, veio salvar o perdido. E há perdidos de todos os jeitos e todos os tipos, né, irmãos? Perdido não é igual, embora no pecado sejamos iguais, né? O pecado, ele ofende a Deus da mesma forma, mas somos diferentes até nos nossos pecados. É verdade isso, somos diferentes. Mas o Senhor veio para salvar. E na igreja do Senhor Jesus, que certamente é a comunidade dos salvos, a gente imagina que a igreja é o corpo de Cristo, como diz a Bíblia, teoricamente seria o lugar da reunião dos salvos. Ainda no meio dos salvos, a gente encontra temperamentos diferentes, posturas diferentes, hábitos diferentes, gostos diferentes, preferências. Tudo isso a gente encontra também dentro do seio da igreja. E aí eu fico me perguntando, e eu queria perguntar isso para os irmãos esta manhã: que tipo de gente nós somos? Há muitos tipos de gente. Dá uma olhadinha para o lado aí, vê se tem gente do seu lado. Tem gente aí? É gente mesmo? Que tipo de gente será que é essa pessoa? Hein? E que tipo de gente será que você é? Paramos para pensar um pouquinho nisso? Que tipo de gente nós somos? A gente costuma rotular as pessoas, né, de acordo com alguma coisa que a gente percebe no seu comportamento. E aquilo que a gente não percebe? É aquilo que está interior, aquilo que ninguém vê, só Deus conhece o coração, né? Que tipo de gente somos nós? É a pergunta que eu queria fazer para os irmãos e para mim também essa manhã. Eu creio que nós cristãos somos um tipo de gente que está continuamente em transformação. Posso crer nisso? Deus nos salvou, mas não ficamos perfeitos de um dia para o outro. Nós estamos num processo de aperfeiçoamento ao qual chamamos santificação. Estamos sendo santificados diariamente. Então eu preciso crer e entender que eu não sou a mesma pessoa de ontem. E amanhã serei uma pessoa ainda diferente. Amém, irmãos? Porque eu creio que Deus deseja que nós venhamos a melhorar a cada dia. Essa é a prosperidade de Deus.
Prosperar é melhorar a cada dia. Melhorar como pessoa, melhorar como gente. Ser um tipo de gente melhor amanhã. Como diz a Bíblia lá em Provérbios, a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Um processo contínuo de aperfeiçoamento, de melhoria contínua da nossa vida. A pessoa que eu fui ontem, eu preciso hoje ser uma pessoa melhor do que a que eu fui ontem. E amanhã eu preciso ser ainda melhor. Então eu creio que todos nós somos gente diferente, mas gente em processo de transformação. E o que faz com que esse processo se inicie na nossa vida? Primeiro, a conversão genuína. Quem não se converteu, embora possa estar frequentando a igreja, você acha que pode ter gente na igreja que não é convertido? Pode. A igreja é um lugar aberto, qualquer pessoa pode frequentar, sendo convertida ou não. Ela pode participar quanto tempo ela quiser. A igreja é assim, ela tem essa característica, mas só será gente em transformação se realmente experimentar uma conversão genuína. Porque se não há conversão, também não há transformação, irmãos, entende? Só há transformação quando há uma verdadeira conversão. Porque na conversão somos convencidos pelo Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo. Esse convencimento provoca um desejo de mudança. Porque primeiro cremos no que a Bíblia diz, que ao nos converter, recebemos uma nova natureza, a natureza de Deus. A natureza humana é a natureza do pecado, e no pecado quer permanecer. Mas a natureza de Deus, que é implantada em nós, que é gerada em nós, melhor dizendo, ela nos faz ter o desejo de transformação. Então só seremos realmente seres humanos em processo contínuo de transformação se, em primeiro lugar, nos converter. Porque quem não se converteu vai ser a mesma porcaria para a vida toda, irmão. Não vai mudar nunca. Vai ficar da mesma forma, entra ano, sai ano, mesmo dentro da igreja. A pessoa não muda. É o mesmo temperamento, são as mesmas reações, a mesma coisa, não muda nunca. Porque, na verdade, não houve conversão. Porque quando há conversão, a nova natureza de Deus dentro de nós nos faz ter o desejo de transformação, embora possa até ser pequena, lenta, gradual, não importa o tempo, mas a transformação ocorre e vai ocorrer sempre e com frequência na nossa vida. Então, eu posso crer que aqueles que se converteram são pessoas em constante transformação. E porque nos convertemos, damos ouvidos à palavra de Deus, que é o maior instrumento de Deus para a transformação da nossa vida. O que Deus nos deu para auxiliar nessa transformação? A sua palavra, irmãos. A Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir da palavra. Veja ela que gera fé no meu coração. A conversão é pela fé. Então, a palavra que eu ouvi, que me foi pregada, gerou fé e transformou a minha vida através da conversão. Em tudo vemos a importância da palavra de Deus. Na leitura constante dos princípios da palavra de Deus, eu encontro os desejos de Deus, os princípios de Deus, os conceitos de moral de Deus. E eu vou aprendendo com ela o que precisa ser mudado na minha vida. Então a palavra é um instrumento de salvação e também é um instrumento de santificação. Porque é por ela que eu vou saber que aquilo que eu estou fazendo é errado. É por ela que eu vou saber que eu preciso mudar algum comportamento meu. Não é pelo que o pastor falou, porque a igreja ditou regra. É pela palavra que eu vou me convencer da necessidade de mudança e da necessidade de transformação. Então a palavra de Deus é um instrumento de santificação. Vamos olhar para a palavra essa manhã e vamos descobrir o que precisa mudar continuamente, constantemente na nossa vida. Olhando para o texto que a gente leu aqui no início, como eu disse, Jesus entrou naquela casa e ele encontrou diversas pessoas diferentes ali, diversos tipos de gente. E para cada tipo de gente que ele encontrou, ele falou alguma coisa. Você crê que a palavra de Deus é a palavra de Jesus?
E a palavra de Jesus é a palavra de Deus. Então o que ele fala é para a transformação daquele que ouve. Tudo que Jesus falou não foi em vão. A pregação é para a transformação da vida daqueles que estão ouvindo. A cada pessoa nesta casa, neste dia festivo para o qual ele foi convidado, ele disse uma palavra de transformação e que, se fosse realmente levada em conta, produziria uma mudança na vida dessas pessoas. Então, gentes diferentes receberam de Jesus uma lição diferente também para a mudança de suas vidas. E aí eu creio, queridos, que nós concordamos que quando Jesus repreende ou censura algum comportamento nosso, ele espera uma mudança da nossa parte. O que você acha disso? Ele diz para mim que eu estou errado em determinada situação. A palavra dele diz para nós que nós estamos errados naquilo que estamos fazendo. Para que ele nos diz isso? Só para nos dar o conhecimento? Não. Ele nos diz isso porque ele espera uma mudança do nosso comportamento. Então, quando ouvimos uma pregação, nós não ouvimos uma pregação para enriquecer o nosso conhecimento teológico nem bíblico. Quando ouvimos uma pregação, eu creio que estamos ouvindo a palavra de Deus. Estamos ouvindo a voz do Senhor. Como diz a Bíblia, o texto que eu citei, a fé vem pelo ouvir, o ouvir da pregação. Então, quando ouvimos, não estamos apenas enriquecendo o nosso conhecimento teológico. Nós estamos ouvindo Deus falar conosco e requerer de nós uma mudança do nosso comportamento. Por isso que Jesus ele foi bem explícito quando ele disse que realmente o homem prudente é aquele que edifica sua casa sobre a rocha. Porque é aquele que ouve a palavra de Deus e a pratica, a coloca em prática na sua vida. Ele diz: o insensato é aquele que ouve a mesma palavra, entretanto não a coloca em prática. Veja a diferença. Quando Deus fala, não é apenas para eu ouvir, mas é para eu praticar o que eu estou ouvindo. Porque é a prática do que eu estou ouvindo que vai produzir a mudança do meu comportamento, da minha vida. E aí esse processo contínuo de aperfeiçoamento. Se não existisse esse processo contínuo de aperfeiçoamento, não precisaria ter pregação na igreja. Não é? Não precisaria. Mas existe pregação na igreja porque nós estamos num processo contínuo de aperfeiçoamento. E a cada palavra que vamos ouvindo, é Deus falando ao nosso coração, requerendo de nós uma mudança, requerendo de nós uma transformação no caráter, no comportamento, em todas as áreas da nossa vida. Então vamos olhar para a palavra de Deus e entender o que Deus está requerendo de nós. Porque uma das piores coisas, um dos piores comportamentos é ouvirmos indiferentes à pregação. Ouvirmos a palavra de Deus sem dar a devida atenção a ela. Assim muitos se comportam, queridos, talvez até aqui no nosso meio. Entram e saem por essas portas durante anos e anos, ouvindo as mesmas palavras, as pregações, os chamados, a mudança e a transformação, mas passam por isto indiferentemente. Não dão nenhuma atenção. Ouvem, mas não praticam. Por isso, quando vêm as tempestades, a casa cai. Por isso, quando vêm as dificuldades, a casa é derrubada. Mas nós queremos ouvir, amém? E nós queremos praticar o que vamos ouvir. Nós queremos mudança na nossa vida. Porque nós somos convertidos, amém, irmãos? Nós estamos aqui porque Deus nos salvou e nos transformou. Então eu quero dar ouvidos ao que Deus está falando, eu quero dar atenção a Deus. E se a palavra dele me incomodar em alguma coisa, é nisto que eu preciso mudar. Assim temos que reagir diante da palavra do Senhor. E Jesus, quando entrou na casa daquele homem que o convidou, ele encontrou gente diferente, e a cada gente ele deu uma palavra para transformação. Veja, queridos, capítulo 14, versículo 1, diz assim: aconteceu que ao entrar ele num sábado na casa de um dos principais fariseus, para comer pão, eis que o estavam fazendo o quê? Observando. Aonde Jesus foi? Foi à casa de um dos principais fariseus. Fariseu é a nata da religião em Israel.
E um dos principais, quer dizer, a nata da nata, né? Ele está lá na cabeça. Jesus entrou na casa dele para comer pão. Você acha que Jesus invadiu a casa dele? Não. Certamente, se ele entrou, ele foi convidado. Jesus vai entrar num lugar sem ser convidado? Nem no nosso coração ele faz isso. Eis que estou à porta e bato, lembra? Então ele foi convidado para entrar ali. Na casa de um homem poderoso, famoso, conhecido pela religiosidade, pela aparência, por tudo aquilo que ele era e representava. Na sua casa, também repleta de convidados da mesma estirpe, Jesus entrou naquele lugar para comer pão, segundo lhe convidaram. E o que estavam fazendo com Jesus? O estavam, como diz o versículo 1, observando Jesus. Estavam com um zoião em cima de Jesus. Jesus entrou e está todo mundo olhando para ele. Por quê? Estavam achando ele bonito? Não. Isaías diz, nenhuma beleza ele tinha, nenhuma formosura ele tinha. Era a roupa dele que era da moda? Não, Jesus era simples, né? Não tinha nada que atraísse olhares para ele. Muito pelo contrário, Isaías mesmo diz, viravam a cara dele. Se fosse em termos de aparência, de opulência, não tinha destaque nenhum em Jesus em relação a isso. Mas o que estavam olhando para Jesus? O que estavam observando em Jesus? A mesma coisa que observam na gente quando a gente diz que é crente e entra em algum lugar. É ou não é? Já passou por isso? Alguém sabe que você é crente? Tem alguém que sabe que você é crente? Fala aí. Ou você é agente secreto do reino de Deus? 007 de Deus. Ninguém sabe. No meu prédio ninguém sabe, no meu trabalho ninguém sabe, na minha escola ninguém sabe, porque eu sirvo a Deus secretamente. Será que é isso? Não pode ser, né? Mas, se sabem que você é crente, eu quero dizer uma coisa, estão de olho em você. Jesus entrou. Jesus era conhecido como profeta, homem de Deus, que pregava, que falava tantas coisas, tantos conceitos que eles nem entendiam, né? Jesus entra naquele lugar e logo colocam os olhos em Jesus. O que ele vai fazer? Será que ele vai se comportar direitinho como ele prega? Será que o comportamento dele vai ser adequado, religiosamente falando? Vamos olhar para ele. Você acha que só fazem isso com Jesus? Estão fazendo isso contigo. O tempo todo. Aonde você chega, aonde você entra, se sabem que você é crente, estão de olho em você. Estão de butuca, né? Estão olhando para o teu comportamento, para as tuas palavras, até para a maneira como você ri, estão olhando. Sabia disso? Estão olhando para você. E por que estão olhando? Porque há muita gente, como essa gente, que olhava para Jesus com os olhos críticos. Porque ninguém está olhando para ele para achar ele bonito, nem para fazer um elogio. Estão olhando, procurando algum defeito, como olham para nós, procurando uma falha, procurando algo para nos acusar. Então, o primeiro tipo de gente que Jesus encontrou naquela casa foi gente crítica. Gente crítica é gente que olha para as coisas procurando defeito. Não olha procurando virtude, olha procurando falha, olha procurando fragilidade. Gente crítica. E aí eu pergunto, será que tem gente crítica aqui? Não responde, mas eu sei que tem. Eu sei que tem gente aqui que já me olhou dos pés à cabeça, já viu que o meu sapato está sujo. Eu vi isso quando eu cheguei aqui, ó. A parte de cima do sapato está suja. Eu falei, meu Deus, por que não deu uma escovada? Eu reparei, eu sei que já repararam. Existe gente crítica aqui, sim, claro que existe. Tem gente de tudo que é tipo aqui. Tem ou não tem? Gente de todo tipo a gente encontra em todo lugar. Há pessoas que estão aqui só para criticar, só para procurar algum defeito. Eu sei que existe isso. Jesus não livrou disso, por que eu vou me livrar disso? Não vai. Jesus estava sendo olhado porque queriam encontrar algum defeito. Não estavam olhando Jesus para imitar Jesus, não. A gente tem que olhar para Jesus para imitar Jesus. Mas ali não tinha ninguém querendo imitar Jesus. Ali tinha gente querendo achar uma falha em Jesus. Algum motivo para censurar Jesus. E assim muita gente no mundo e também dentro da igreja. Estamos aqui para encontrar uma falha, para encontrar algo para ser censurado. Estamos observando para poder criticar, para poder falar mal, para poder censurar de alguma maneira. Existe gente assim.
Infelizmente existe. Talvez exista gente, assim como eu falei, aqui, nesse salão onde estamos, que estão o tempo todo procurando alguma falha, procurando algo para criticar. E, amados, o que a Bíblia diz sobre esse comportamento é que é um comportamento completamente errado e inadequado. Jesus, com estes, nem se preocupou em dar a eles uma palavra. Tão fora que eles estão. Jesus não se preocupou em dar alguma resposta para essas pessoas. Porque o espírito que está por trás da crítica não é o Espírito Santo. Não é. Pode crer que não é, meu amado. A gente, às vezes, usa uma maquiagem na crítica, que a gente chama de crítica construtiva. Já ouviu essa maquiagem, né? É a crítica construtiva. Mas até isso é meio perigoso, porque às vezes aproveitamos o ensejo, né, para despejar alguma coisa que está acumulada. Mas toda crítica com esse objetivo de censurar, de procurar uma falha, procurar um defeito, ela tem como origem Satanás, irmãos. Não há outra origem. Eu quero ler contigo um texto para a gente ilustrar isso. Abra a sua Bíblia no Evangelho segundo João, no capítulo número 12. João, capítulo 12, até o versículo 6. Há um exemplo aqui bem interessante. Diz assim: 6 dias antes da Páscoa foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. Encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas, tinha sempre um mais. Quem era ele? Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isso disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Parece a mesma cena. Jesus está numa casa, num banquete, comendo, participando do que foi oferecido. Uma pessoa, Maria, irmã de Marta, irmã de Lázaro, amava Jesus, a quem tinha ressuscitado seu irmão, demonstra todo o seu amor, seu respeito, fazendo aquele presente para Jesus, derramando aquele bálsamo puro e caríssimo aos pés do Senhor. Mas tem um camarada ali no meio, não é? Que até então é discípulo, mas já o seu caráter dá mostras de quem ele é. Está no meio deles todos, fazendo o quê? Observando. Encontrar um motivo para censurar, para criticar. Quando ele vê Maria derramar todo aquele perfume caríssimo, o que ele fala? Aquela opinião, aquela crítica construtiva. Espera aí, por que desperdiçar esse dinheirão com os pés de Jesus? Por que não se dá esse dinheirão para os pobres? Bonito isso, né? Pensa bem, quem ouve uma coisa dessa, pô, Judas é um cara bacana, né, Judas? Cara consciente, cara que se preocupa com os pobres. Você já viu como tem gente que gosta de parecer espiritual, sem ser? Já viu isso? Já percebeu como está isso na igreja? Pessoa quer parecer espiritual. Não, a minha preocupação não é... Minha preocupação é com os pobres. Poxa, que bacana. Você está a cara de Judas Iscariote, ladrão safado. É impressionante, não é? Como é que uma pessoa pode ser um ladrão, um safado, e está fingindo, vai trair Jesus, e está fingindo, está preocupado com os pobres? Por quê? Porque isso faz bem para o ego. Isso faz bem para nós. Então, às vezes, criticamos só para ficar bem aos olhos dos outros. Criticamos para ficarmos bem na situação. Quem é que está por trás de Judas? Satanás. A Bíblia é clara, Jesus disse: Satanás entrou no coração de Judas.
E já estava desde esse tempo no coração de Judas. Porque aqui há um detalhe que os outros evangelhos não mencionam, que Judas era o responsável, era o tesoureiro de Jesus. Era o tesoureiro do ministério de Cristo. Era ele que cuidava da bolsa com o dinheiro que Jesus usava para as despesas do ministério. E a Bíblia diz aqui já que ele roubava desse dinheiro que lhe foi confiado. Então ele pensou, peraí, dinheiro é uma coisa sagrada, no meu bolso. Né? Estão desperdiçando esse dinheiro aí. Esse dinheiro podia estar indo para o meu bolso. Não é com o pobre que ele está preocupado, ele está nem aí para pobre. Né? Está nem aí para pobre. Ele está preocupado com o próprio bolso. Mas ele está criticando. Primeiro porque ao criticar ele fica bem aos olhos dos outros. O cara é espiritual. O que está por trás desse espírito crítico é Satanás. Então, se é contigo que Deus está falando, cuidado que Satanás está por trás desse teu espírito crítico. O mesmo que estava em Judas pode estar passeando na sua vida. Você que emite opiniões, como se entendesse de todas as coisas, principalmente na igreja é interessante isso, porque a igreja é cheia de pastores. Assim como no Brasil é cheio de técnico de futebol, já viu que todo brasileiro é técnico? Todo crente é pastor. Ele se acha, né? Não, o pastor não está administrando bem a igreja. Eu, no lugar dele, faria isso. No lugar dele, eu faria aquilo outro. Aí começa a falar para um, falar para o outro. Não, eu acho que isso aí, olha, gastou dinheiro fazendo aquela estante de livro lá. Não devia ter feito aquela estante de livro. Aquela estante não precisava. Não é assim que faz as coisas? Né? Aí começa daqui, começa dali. Por quê? Porque Satanás está assim em você. Esse é o problema. O problema não há outra explicação. Não, mas é para o bem que eu estou falando. É igual Judas. Judas está falando para o bem. Para o bem dos pobrezinhos, coitadinhos. Ele estava pensando, porque ele achou, não. Jesus está errado. Jesus não sabe dirigir esse negócio direito. Assim como no Brasil está cheio de técnico que acha que sabe escalar a seleção. A igreja está cheia de pastores que acham que sabem como administra a igreja. Né? Tem sempre uma opinião. Não, eu acho que não devia ter tratado aquele irmão assim. Não, aquele assunto o pastor não devia ter falado dessa maneira. O pastor devia ter tratado diferente. Aquele irmão tinha que ser assim, aquele outro tinha que ser assim. Então, faz favor, vem aqui e fica no meu lugar. Veste as minhas calças, coloca os meus sapatos e fica no meu lugar. Falar é fácil. Mas o que eu quero dizer a você é que o espírito que está por trás disso é o mesmo que estava em Judas. É Satanás. Por isso, tome cuidado com isso. Foi o primeiro tipo de pessoa que Jesus encontrou quando entrou naquela casa. Pessoa de olho nele, observando tudo que Jesus fazia, com o intuito de criticar. Só que nem sabiam que estariam criticando o próprio Deus. Mas tem gente que é tão espiritual que acha que critica até Deus, né, irmão? Assim eram os fariseus daquele tempo. Voltando ao texto, em Lucas capítulo 14, versículo 2 em diante, diz assim: Ora, diante dele se achava um homem hidrópico. Então Jesus, dirigindo-se aos intérpretes da lei e aos fariseus, os nata da nata, né, lá da sociedade, perguntou-lhes: é ou não é lícito curar no sábado? Eles, porém, nada disseram. E tomando-o, o curou e o despediu. A seguir, lhes perguntou: qual de vós, se o filho ou o boi cair num poço, não tirará logo, mesmo em dia de sábado? A isto nada puderam responder. Segundo tipo de comportamento de gente que Jesus encontrou aqui, é gente inflexível e gente hipócrita. Está cheio por aí, tá não, irmão? Inflexível e hipócrita. Assim eram os fariseus e os intérpretes da lei. Jesus entra na casa, primeiro já sabe que está sendo observado, e está sendo observado pela nata da religião, pelos caras mais religiosos, mais cultos, mais formados em Bíblia, não é? Fariseus, escribas, estão de olho nele. Ele encontra naquela mesma casa um homem hidrópico, um homem que tinha uma doença de retenção de líquidos, provavelmente todo inchado, e retém líquido às vezes na barriga, que a gente chama daquela barriga d'água, né? Mas às vezes retém líquido nas pernas, um homem todo inchado.
Foi o que Jesus encontrou. E antes de curar o homem, conhecendo já o coração daquelas pessoas, ele se volta para elas e pergunta: vocês, intérpretes da lei, vocês, fariseus, me digam, é lícito ou não é lícito curar alguém num dia de sábado? Era sábado. Sábado, o dia em que o judeu descansava e nada poderia fazer de esforço naquele dia, segundo a interpretação que davam ao quarto mandamento. Então, Jesus pergunta: é ou não é lícito curar no sábado? E os intérpretes da lei ficaram calados, não disseram absolutamente nada. Por quê? Porque são hipócritas, porque estavam querendo esperar a reação de Jesus para depois criticar. Normalmente quem critica é quem não faz. Concorda com isso? Porque quem faz está tão ocupado fazendo que não tem tempo para criticar. Não é isso, irmão? Cabeça vazia é oficina do diabo. E o que está cheio o coração sai pela boca, né? Então, normalmente é fruto disso. Pessoa desocupada é a que mais fala dos outros, né? Mas a maior fofoqueira quem é? É aquela que não tem trabalho, fica o dia inteiro na janela olhando a vida dos outros. Não é? Mulher que não lava uma roupa, né? Não faz uma comida, fica o dia inteiro na janela, é a maior fofoqueira da vizinhança, todo mundo conhece. Por quê? Porque não faz absolutamente nada o dia inteiro. Então, quem não faz, critica. Esperaram eles, Jesus, fazer para depois. Ah, tá vendo? Curou no sábado aí. Esse camarada não é de Deus, não. Olha só o que ele está fazendo. Aí o que estavam esperando era isso, que fizesse dessa forma. Porque são, na verdade, hipócritas. São inflexíveis quando dizem: não, nós cumprimos a Bíblia. Para nós é assim, pão, pão, queijo, queijo. Está escrito, é igual o jogo do bicho, vale o escrito. É assim, né? O que eles faziam era dessa forma. Inflexíveis. Mas ao mesmo tempo que eram inflexíveis com os outros, eram flexíveis consigo mesmos. Aí está a pior hipocrisia. Você acusa os outros, mas você faz o que acusa nos outros. Você repreende os outros, você aponta os outros, mas não aponta jamais para você mesmo. Por isso Jesus fez essa pergunta para eles. Porque ele estava diante de uma pessoa que tinha uma necessidade. O cara está lá, doente, todo inchado. Eu posso curá-lo. Faço? Pergunta para eles. É sábado. Vocês permitem? É lícito? Não é lícito? Porque havia uma necessidade, essa necessidade era real. Mas aqueles homens religiosos, fariseus, intérpretes da lei, também estavam vendo aquele homem. Mas não se preocuparam nada com aquele homem. Ou seja, a necessidade dos outros não quer dizer nada para os religiosos, não quer dizer nada para eles. Eles não têm tempo de ver isso, porque jamais se preocupam com a necessidade de ninguém a não ser a própria necessidade. Então eles veem um homem necessitado e isso não fala nada com eles. Porque diante dessa nata de religiosos, fariseus, intérpretes da lei, a necessidade de alguém não tem valor algum. Mas Jesus sabia o que estava no coração deles, por isso ele pergunta: é lícito ou não? Jesus pergunta porque ele queria saber? Não. Jesus pergunta para que eles fossem confrontados com aquela pergunta. Para que eles pudessem ser confrontados, porque Jesus já sabia o que estava no coração dessas pessoas. E o versículo 6 disse que eles não puderam responder ao que disse Jesus. E o que disse Jesus? Versículo 5. Qual de vós, se o seu filho ou boi cair num poço, não o tirará logo, mesmo em dia de sábado? Essa pergunta de Jesus é aquela para responder para eles mesmos que tipo de gente eles são. Porque quando Jesus pergunta: é lícito curar? Claro que na mente deles eles dizem: não, claro que não. Porque curar demanda algum esforço e hoje é dia de descanso, pode curar não. Quer curar, vem amanhã, vem segunda-feira, vem sexta, mas sábado não pode. No coração eles já pensaram isso, mas não verbalizaram. Irmãos, a gente às vezes pensa muita coisa e não fala, né? Mas eu queria dizer para você: Jesus sabe tudo que você está pensando. Mesmo que você não diga, ele está sabendo de tudo. Eles pensaram, mas não falaram.
Aí Jesus, conhecendo o que eles pensavam, fala para eles: mas me diz o seguinte, qual de vocês tiver um filho, ou um animal que seja, e esse animal ou filho cair num poço, e vocês vão dizer assim: não, amanhã eu tiro ele de lá, que hoje é sábado, não posso fazer esforço. Ou seja, Jesus confrontou aquelas pessoas no íntimo, né? Naquilo que elas praticam intimamente, mas para os outros criticam, censuram e apontam. Porque eles certamente não puderam responder, como está escrito, nada puderam responder. Porque sabiam também eles qual seria a atitude. Não, se o meu filho cair no poço, eu não quero saber de mandamento, não quero saber de nada, vou lá tirar ele. Se o meu animal cair no poço, eu vou lá tirar ele. Mas quando eu vejo alguém fazer alguma coisa no sábado, eu, está fazendo lá, não sei o quê. Não é assim, irmãos? Que tipo de gente é esse? Gente hipócrita, gente inflexível. E aí eu pergunto, será que tem esse tipo de gente na igreja? Infelizmente tem. Mas Jesus está perguntando para nós hoje, confrontando cada um de nós hoje. Por quê? Porque Ele quer que você deixe de ser crítico. Ele quer que você deixe de ser inflexível. Ele quer que você deixe de ser hipócrita. O objetivo é só esse. Isto está registrado na Bíblia. E nós estamos pregando isto esta manhã. Não é para a gente ouvir e sair daqui e dizer: hoje eu conheci uma história de Jesus. É para a gente ouvir e mudar a nossa vida. Se eu sou uma pessoa crítica, eu tenho que saber que é Satanás que está por trás disso. Eu não quero papo com Satanás. Se eu sou uma pessoa inflexível e hipócrita, eu tenho que saber, eu tenho que olhar para mim mesmo e ver a crueza do que eu sou e mudar, deixar de ser essa porcaria e me transformar em alguém decente. Porque Deus, através do Espírito Santo, está falando comigo essa manhã, para que eu não seja mais assim, para que eu não empreste minha boca ao diabo, para que eu não empreste minha mente ao diabo, para que eu não seja esse hipócrita que na frente dos outros faz uma coisa e escondido faz outra. É para isso que Deus está nos falando. Não é para eu continuar do mesmo jeito, dizendo: é bacana, gostei da palavra do pastor hoje. Não precisa gostar. Não é para você gostar. É para você mudar. Deus só fala para a gente mudar. Deus não fala para a gente gostar. Deus fala para a gente se transformar. E Jesus ainda encontrou nesse dia, a partir do versículo 7, outro tipo de gente. Reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, agora inverteu o jogo. Antes estavam observando Jesus. Agora Jesus está observando as pessoas. Vejam, irmãos, Jesus observa a gente. Até o lugar que a gente escolhe, Jesus observa. Sabia disso? Sabia ou não? Jesus observa. A roupa que a gente botou para vir para a igreja. O lugar que a gente escolheu quando sentou na igreja. Jesus observa. Se você sentou naquele lugar porque não queria ficar perto do outro irmão, Jesus sabe disso. Sabia disso? Não, vou sentar aqui porque aquele irmão não vem. Jesus sabe disso. E Ele está observando o lugar que você escolheu. Se você sentou lá atrás para poder ir embora antes da pregação acabar, Jesus sabe disso. Jesus está sabendo disso tudo. Hã? Jesus sabe. Ele está observando. Ele olha, ele observa. E o texto diz que ele, reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhes uma parábola. Quando por alguém fores convidado para um casamento, não procures o primeiro lugar, para não suceder que, havendo um convidado mais digno do que tu, vindo aquele que te convidou, também a ele te diga: dá o lugar a este, então irás, envergonhado, ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando fores convidado, vai tomar o último lugar, para que, quando vier o que te convidou, te diga: amigo, senta-te mais para cima, ser-te-á isto uma honra diante de todos os mais convivas. Pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Que tipo de gente Jesus está tratando aqui? Gente orgulhosa. É esse o tipo de gente que está sendo tratada por Jesus nessa parábola que ele contou. Gente orgulhosa é o foco desse tratamento. Por quê? Ele está olhando
o comportamento de cada um ao chegar para o banquete, ao chegar para a festa a qual foi convidado. E olhando aquelas pessoas naquele comportamento, ele dá um conselho para elas. E qual o conselho? Olha, quando você for convidado, não vá lá para frente ocupar os primeiros lugares. E na igreja não vai não, tá? Na igreja pode vir aqui para os primeiros lugares. Senão eu vou convidar os que estão lá atrás a vir aqui para frente. Na igreja não vale isso não. Na festa que ele está dizendo, tá? Quando você for convidado, não vá lá para frente para aparecer. Estou eu aqui. Notou meu vestido? Né? Não vá lá para frente, é o que ele está dizendo. E ele está aconselhando. Pelo contrário, seja mais humilde. Vá lá para trás. Porque a coisa pode se inverter. Você acha que né? Versículo 8, ele fala assim: quando por alguém forem convidados para um casamento, não procure o primeiro lugar para não suceder que havendo um convidado mais digno do que tu. Porque quando você vai lá para frente, você acha que você é o mais digno. Você acha que você é o principal. Você acha que não tem ninguém melhor do que você. E aí Jesus está dizendo: ledo engano, meu querido. Há sempre alguém mais digno do que nós. Será que a gente pode entender isso? Há sempre alguém mais digno do que você, mais digno do que eu. Há sempre alguém melhor do que você e melhor do que eu. Pior coisa que tem é a pessoa achar que ela é a melhor. Não, eu prego aqui porque eu sou o melhor pregador aqui. Eu sou cara. Não, eu canto aqui porque a minha voz não tem. Quando eu canto, o mundo para me ouvir. Tem um lugar no inferno. Porque não tem isso. Espera aí, meu Deus do céu. Tem sempre alguém melhor que você. Tem sempre alguém melhor que eu. A Bíblia diz: ninguém pense de si mesmo além do que convém pensar. Antes pense com moderação. Moderação. Eu não sou essas coisas todas, não. Eu tenho que lembrar de onde eu vim. Né? Eu tenho que lembrar. Eu não sou isso tudo. Eu não sou o tal. Há sempre alguém mais digno. Essa é a lição que Jesus está dando. Aí você acha que é você, aí vai lá, passa vergonha. Aí o cara fica: não, dá um lugar aqui que chegou aqui um cara que é mais importante que você. Ah, tá bom. Aí já está cheio, vai ter que sentar lá atrás agora. Né? Perdeu. Jesus, com a sabedoria de Deus, assim, não faz ao contrário. Senta lá atrás, fica lá quietinho. Se alguém achar que você é digno de alguma coisa melhor, alguém vai lá e vai pegar você. Quem nos honra é Deus. Amém? Ninguém nos honra. Quem nos honra é Deus. Ninguém precisa reconhecer o nosso talento. Quem reconhece é Deus. Eu posso ficar aí 30 anos na igreja, se ninguém reconhecer meu talento, talvez é porque eu não tenha mesmo. Entendeu? Porque se eu tenho, Deus faz com que esse talento seja reconhecido. Deus tira lá de trás, bota aqui na frente. Eu não preciso lutar para ir lá para frente. É Deus que me leva lá para frente. Você está entendendo? Mas Jesus está tratando com os orgulhosos. Porque quem se acha, na verdade, acaba envergonhado, como ele fala aqui no versículo 9. Vindo aquele que te convidou, também a ele te diga: dá o lugar a este. Então irás envergonhado. Veja, a vergonha sempre acompanha o orgulhoso, irmãos. A vergonha sempre acompanha o orgulhoso. É impressionante isso. O orgulhoso tem uma facilidade de passar vergonha que só ele, sabe? E mesmo assim não deixa de ser orgulhoso, né? Pior cara é aquele que não aprende quando erra. Não, irmão. Mas o orgulhoso é assim. Está sempre passando vergonha, mas continua nesse seu orgulho. Veja, Jesus não está falando aqui de um conselho social de etiqueta. Ele não está dando aqui uma dica de etiqueta para você. Não. Ele está falando de algo espiritual. É um princípio para o reino de Deus. No versículo 11, ele vai mostrar isso, dizendo: pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Isso é um princípio do reino. Não é uma regra de etiqueta. Jesus não virou conselheiro de etiqueta da Ana Maria Braga, né? Olha, quando você for numa festa, senta lá atrás, vai com essa roupinha. Não. Jesus não está te dando dica de etiqueta.
Jesus está te dando um princípio espiritual para a tua vida inteira. Aquele que se exalta é humilhado, mas aquele que se humilha é exaltado. Por quem? Por Deus. Por Deus. Por Deus é que vem essa exaltação e também a humilhação. É um princípio de Deus, irmãos. E é assim que Jesus está tratando com os orgulhosos. Uma coisa que eu costumo dizer aqui na igreja é que ninguém pode humilhar aquele que a si mesmo se humilha. Só é humilhado quem é exaltado. Quem se exalta é humilhado. Mas aquele que a si mesmo já se humilhou, quem é que vai poder humilhar? Eu quero humilhar aquele cara ali. Mas ele já se humilhou. Então, acabou. Até o mal cessa, entende? Até quem é mal intencionado, quem é safado, não consegue fazer nada contigo. Porque você já se humilhou. Então o cara fica chupando o dedo de vontade de te humilhar. Entendeu? É impossível humilhar alguém que já a si mesmo se humilhou. Quando as pessoas reclamam, eu fui muito humilhado naquele lugar, é porque ela estava exaltada naquele lugar. Toda pessoa que chega para mim e diz, eu fui muito humilhada naquele lugar, fui muito humilhado. Só é humilhado quem está exaltado. Dá vontade de dizer, né? A gente evolve, né? Com uma paciência, uma pessoa, coitada, é mesmo, irmã, coitada. Mas, na verdade, a vontade que tem é dizer, você estava exaltada, por isso você foi humilhada. Porque quem não é exaltado, nunca vai ser humilhado. Já se humilhou, já chegou humilde. Só é humilhado quem chega exaltado, irmão. Quem se acha. Como teve coragem de falar assim comigo? Sabe com quem está falando? Servo do Deus Altíssimo. Como teve coragem de levantar a voz assim para mim? Por isso que foi humilhado, porque se exaltou. Se tivesse se humilhado, se não invocasse que é ninguém, né? Às vezes a gente gosta, né, de ser reconhecido. Quem é você? Eu sou o pastor fulano de tal. Estou chegando aqui, por favor, me anuncie, tá? Eu quero ser anunciado. Aí se eu não anuncio, o cara fica chateado comigo. Por quê? Se exaltou. Se não se exaltar, nunca será humilhado. Só é humilhado quem se exalta. Deus está falando com os orgulhosos aqui essa manhã. Não diga amém, mas eu sei que tem. Rimou. Tem orgulhoso aqui. Que Deus quer quebrantar com essa palavra. Que Deus quer mudar com essa advertência. Se humilhe. Se você fizer isso, nunca mais ninguém vai humilhar você. Porque você já a si mesmo se humilhou. E por final, versículo 12 do capítulo 14, até o verso 14 diz, diz também ao que havia convidado, quando deres um jantar ou uma ceia, não convides os teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, para não suceder que eles, por sua vez, te convidem e sejas recompensado. Antes, ao dares um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e serás bem-aventurado pelo fato de não terem eles com que recompensar-te. A tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos justos. Aqui Jesus está dando um recado para a gente interesseira. Resumindo, é isso que Jesus está dizendo. Jesus não está dizendo que é errado dar um banquete para os parentes, para os amigos, para os vizinhos. Não é isso que ele está. Ele está apresentando um princípio, irmãos. Quando ele diz, não convide, quer dizer, então não posso nunca mais convidar um parente. Não é isso que ele está dizendo. O que ele está atacando é um princípio de que você faz coisas esperando receber outras. Esse é o princípio que Jesus está atacando. Que você é um interesseiro. Que você convida esperando ser convidado. Que você dá esperando receber. Que você está sempre disposto a trocar alguma coisa. É isso que Jesus está ensinando. É isso que ele está falando. Ele está combatendo gente interesseira. Gente que só faz alguma coisa para receber outro tanto. E ele, eu digo mais uma vez, é quem conhece o nosso coração. É ele que sabe com que motivação fazemos as coisas. Que ninguém julgue um ao outro aqui. Porque Deus é que sabe qual a motivação do nosso coração
Nós temos essa mania de julgar, né? A pessoa está bajulando, ela está querendo um cargo, tá isso. Não julgue, não. Deus é que sabe qual é o coração de cada um. Mas a quem faz isso para interesse, Deus está repreendendo. Deus está repreendendo essa manhã. Gente interesseira, e nós cristãos, infelizmente, nós estamos nos tornando um dos povos mais interesseiros dessa terra, irmão. E nós estamos sendo vistos assim pelas pessoas do mundo. Quando a gente diz que é cristão, tem gente que já segura a carteira. Irmãos, é verdade isso. Porque percebem que há muita gente interesseira nas igrejas, que está orando para derrubar o chefe, né? Que está orando para o patrão ir embora, tomar o lugar dele. Gente interesseira, que é bajulador para ganhar alguma vantagem. Infelizmente, nós estamos sendo vistos dessa forma, irmãos. Então, Jesus está atacando esse princípio. Ele sabe a motivação. Por que nós honramos alguém? É errado honrar alguém? Não, não é errado honrar alguém. Muito pelo contrário, a Bíblia diz, dê honra a quem merece honra. Isso não é errado, isso é dever, né? Honrar alguém é um dever, não é um erro. Agora, a motivação pelo qual fazemos é obedecer a Deus, ou é porque no fundo queremos alguma coisa? E é nessa hora que a gente vê nas igrejas, né? Os irmãozinhos ricos são melhores tratados pelo pastor, né? As pessoas com mais condição recebem mais atenção. Balança de interesses. Lixo. Tudo lixo. Jesus está dizendo, não faça nada esperando receber outra coisa. Nem por Deus faça assim. Não dê o dízimo esperando receber 10 vezes mais, 500 vezes mais. Dê porque você já recebeu o teu salário e já está no vermelho com Deus. Dê por isso. Porque você é devedor e não credor de Deus. Dê sem interesse. Faça pelos outros sem esperar nada. Faça sem superstição. Vou fazer para ver se dá sorte para mim. Faça sem isso. Sem interesse. Não espere receber algo em troca pelo que você está fazendo. É isso que Jesus está ensinando, irmãos. Honre, porque alguém merece honra. E não porque você quer um favor. Por essa troca de favores, essa corrupção. A gente critica a corrupção. A gente critica os políticos. Mas a maioria de nós somos corruptos. Se estivéssemos lá, faria a mesma coisa. Porque o pensamento é o mesmo. A atitude é a mesma na vida, com os vizinhos, no dia a dia. Vou dar porque vou emprestar, porque depois vai me dar de volta. Um dia que eu precisar, vou querer. É assim que a gente se relaciona com todo mundo. E Jesus está dizendo, não é assim que deve ser. Não espere recompensa. Versículo 12, ele deixa isso muito claro. Quando deres um jantar, não convides os teus amigos, nem irmãos, nem parentes, nem vizinhos ricos, para que você seja recompensado. Não espere recompensa. Tudo na nossa vida se resume a essas coisas. Recompensa. Toma lá, dá cá. Jesus é absolutamente contra essas coisas. Versículo 14, ele diz a verdade. Serás bem-aventurado, feliz, pelo fato de não terem eles com que recompensar-te. A tua recompensa, porém, tu receberás na ressurreição dos justos. A felicidade não está na recompensa que a gente recebe das pessoas. A felicidade, a bem-aventurança, está na recompensa que a gente recebe de Deus. Então, se ninguém te recompensou, Jesus diz assim, fique feliz com isso, porque vai ser melhor a recompensa que você vai receber do Senhor. Jesus ensinou isso no Sermão do Monte também, irmãos. Não espere em troca o que você está fazendo. Não espere aplausos. Ele disse, porque quem espera isso já recebeu a sua recompensa. A melhor é a que vem depois, irmãos. A recompensa não é a paga de um favor, não é a troca de benefício. A recompensa é a que vem depois. Essa é a real, essa é a verdadeira. E é essa que nós devemos esperar. Mas eu quero concluir a mensagem fazendo mais uma vez a pergunta. Que tipo de gente nós somos? Somos gente em transformação? Então deixa a palavra de Deus, tudo aquilo que Deus falou no teu coração hoje, fazer mudança na tua vida.
Se em algum momento você identificou na tua vida alguma dessas coisas que foram ditas, esse espírito crítico, miserável, essa religiosidade hipócrita, se você identificou esse orgulho que vai brotando no teu coração, essa maneira interesseira de ser e de agir, deixa Deus tratar você. Não adianta nada você vir aqui manhã após manhã, noite após noite, ouvir palavras e não mudar o teu comportamento. Só vai ter valor realmente se você mudar o teu comportamento e deixar de ser e se transformar em algo melhor. Que Deus faça isso na nossa vida essa manhã. Amém? Em nome de Jesus. Vamos louvar. Você se identificou com alguma coisa que foi pregado aqui essa manhã, não precisa vir aqui à frente não, põe a sua mão no teu coração e vamos pedir ao Senhor agora que tire de dentro de você aquilo que não presta, que você resolva a partir de agora a mudar a tua vida de acordo com a palavra do Senhor, não de acordo com os conceitos dos homens. Se é o orgulho que tem que ser deixado, se essa mania que você tem de se achar melhor do que as pessoas, se é essa vaidade, fala com Deus agora. Se é esse espírito crítico, fala com o Senhor agora. Fala, Senhor, eu quero aplicar a tua palavra no meu coração, porque eu quero mudar as minhas atitudes, eu quero mudar a minha forma de agir. Se é contigo que Deus falou, coloca a tua mão no coração e vamos fazer uma oração juntos agora. Pai Santo, nossa vida tem que mudar. A tua palavra é que tem poder para nos transformar. Por isso, abre os nossos ouvidos, Senhor. Queremos ouvir a tua voz. Queremos mudança de vida. Queremos transformação. Não queremos ser mais os mesmos. Queremos que o nosso amanhã seja melhor. Porque seremos nós pessoas melhores. Gente transformada, gente mudada, Pai. Gente convertida de verdade. Pai Santo, transforma as nossas vidas na tua casa. Dia a dia, que essas coisas vão sair de nós, que essas coisas vão deixando de fazer parte da nossa existência. Ah, Pai, nos ajuda a cada dia. O Espírito Santo já nos foi dado. Agora que Ele governe sobre nós,
Governe o nosso falar, o nosso pensar, o nosso agir, as nossas emoções, o nosso comportamento. Governa, Espírito Santo. Governa sobre nós. Em nome de Jesus. Abençoa a igreja, Pai. Em nome de Jesus. Transforma a nossa vida. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Vamos louvar, vamos tomar a ceia. Examine o teu coração agora e participe da ceia do Senhor. Nos tempos maus eu me seguro em ti. Contigo vou vencendo os desafios, até a mais profunda escuridão. Não me retém, pois uma coisa eu sei: eu tenho a verdade em mim, e tu és a luz que me salva, Senhor. Eu sei, minha vida mudou depois que encontrei o teu amor. Não dá mais pra viver se não for ao teu lado, meu Senhor. Minha vida mudou depois que encontrei o teu amor. Não dá mais pra viver se não for ao teu lado, meu Senhor. Como diz a Bíblia, é momento de examinar o próprio coração. Pela própria palavra pregada, o Senhor já nos deu a oportunidade de nos examinar. Foi comigo que Deus falou hoje, é um exame. Sou eu esse tipo de gente? É um exame. Sou eu que tenho sido assim? É um exame. A Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e depois coma do pão e beba do cálice. Porque ao examinar se algo achei de errado, o Espírito Santo está me incomodando para mudar. E uma vez determinada essa mudança na minha vida, eu posso participar com a consciência tranquila. A menos que eu não queira mudar. A menos que eu queira permanecer como estou. A menos que eu queira identificar e dizer: ah, mas eu quero continuar assim. Aí realmente você não pode participar da ceia. Mas se você quer mudar, a ceia é para você. O Senhor nos convidou também para estar aqui, nesse banquete que Ele está oferecendo para nós. E Ele também está observando cada um de nós, os nossos comportamentos aqui nesse banquete. O Senhor está olhando para cada um aqui. E que ao olhar para nós, esse olhar nos leve a uma mudança, a uma reflexão, a uma transformação da nossa vida. Pai querido, eu te agradeço pelo pão que nós partimos, principalmente pelo que ele representa, pelo que ele simboliza, o teu corpo que sofreu muito em nosso favor. Te agradeço, Senhor, porque esse sofrimento foi encarado e levado até o fim para benefício de cada um de nós. O castigo que nos traz a paz estava sobre o Senhor, como diz a palavra. E é por isso que hoje temos paz com Deus, fomos reconciliados, porque o Senhor tomou o nosso lugar naquela cruz. E é isso que temos para nos lembrar. Por isso fazemos a ceia em tua memória e participamos do pão, nos comprometendo com o Senhor, discernindo o corpo, a igreja, a nossa participação
nesse lugar. Assim fazemos, orando, te agradecendo, em nome de Jesus. Amém. Participemos do pão. Em memória de mim, disse o Senhor. Lembre de Jesus agora. Lembre do que Ele fez. Lembre do que Ele falou. Lembre das palavras que Ele proferiu. Dos ensinamentos que nós recebemos hoje pela palavra. Jesus nos questionando. Será que você proíbe nos outros aquilo que você faz? Será que você é crítico? Será que você é orgulhoso? Será que você gosta de aparecer? Lembre de Jesus. Porque se algum erro deste há, o sangue foi derramado para nos purificar de todos estes erros, de todos estes pecados. E aqui está em nossas mãos o cálice de uma nova aliança. Aliança feita pelo sangue de Jesus, derramado em nosso favor, que perdoou os nossos pecados, que transformou a nossa vida. Obrigado, Senhor, pelo sangue derramado. Perdoa os nossos pecados, as falhas que ainda cometemos, Senhor. Perdoa. Tem misericórdia de nós. Não queremos errar mais. Queremos melhorar, Pai. Queremos prosseguir. Cada dia melhor. A cada dia mais e mais. Brilhando para sermos perfeitos na Tua presença. Obrigado pelo cálice. Promove a unidade da igreja. Em nome de Jesus. Amém. Participemos do cálice.
graça, pela transformação da nossa vida. Obrigado, Jesus.